esse código que o papai falou conosco, que nessa terra cai o sangue, mas tudo enviado, tudo emitido pelo teu Santo Espírito. Fala conosco nessa noite, na tua palavra, em nome do seu Salvador, Jesus Cristo. Marcos 11, versículo 20, diz: o poder da fé. O título é o poder da fé. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secada de raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tem fé em Deus. Porque é verdade vos afirmo que se alguém disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será o quê? Com ele. Ou seja, Jesus ele tinha amaldiçoado uma figueira, no versículo 12, que não, mas não, Jesus não amaldiçoou porque ele gostava de amaldiçoar. Porque hoje em dia nós temos uma geração que hoje pessoas que de repente dizem que conhecem a Bíblia, porque Jesus ele pediu para o quê? Ele deixou um exemplo. Nós temos que abençoar aquele que alguém nos amaldiçoa, orar por alguém que nos persegue. Ou seja, ele fez isso aqui para deixar um exemplo sobre o que? O poder da fé. Jesus não amaldiçoou aquela figueira porque ele tem prazer. Não, ele foi para demonstrar o que? O poder o que? Da fé. Que quando a pessoa crê, certamente acontece. Se a pessoa crê, Deus o que? Manifesta, Deus derrama. Porque é impossível o que? É impossível o monte se erguer até o mar. Isso é impossível, mas para Deus não é impossível. Mas pela fé isso pode acontecer. Então a pessoa para e pensa: mas como que um monte ele vai se erguer para o mar? Como que o monte vai sair de um lugar e vai ser lançado ao mar? Isso é o poder da fé. A fé não se explica, a fé se vive. Então por isso que Jesus falou assim no texto: porque verdade vos afirmo que se alguém dizer este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim o que será com ele. Ou seja, se a pessoa não duvidar daquilo que ela crê, vai o que? Acontecer. Porque da mesma forma que é impossível o monte se erguer ao mar, de repente nós vimos impossível na nossa casa família. De repente as pessoas olham: é impossível a libertação do nosso familiar, é impossível a mudança. Ninguém tem esperança para uma mudança. Ninguém, quer dizer, alguém olha para alguém na nossa família, na nossa casa e não tem esperança para aquela pessoa mudar, para ser liberta, para ser transformada, mudada. Mas nós o quê? Nós não cremos naquilo que nós ouvimos. Lá no mundo, nós temos que crer o que nós ouvimos do quê? Através da palavra de Deus. Não podemos se abalar com as palavras das pessoas lá fora, do julgamento dela, não. Porque a palavra diz totalmente o contrário. A palavra de Deus, ela quer dizer, ela nos ensina o contrário do que o mundo ensina, do que o mundo fala. E quando o mundo julga, o Jesus ele não julga, ele não condena. Então, igreja, versículo 24: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides, crede que recebestes, e assim o quê? E assim será o quê? Convosco. Ou seja, igreja, se a pessoa não crê no poder da tua oração, daquilo que pede, quem mais vai crer? De repente a pessoa pede pelos seus filhos, pelos seus familiares, pela sua casa, pela libertação, transformação, mudança. Mas se a pessoa não crê, quem mais vai crer? Se a pessoa não crê naquilo que ela pediu, porque Jesus deixou bem claro: por isso que vos digo que tudo quanto oração pedis, crede que recebestes, e assim o que será convosco. Ou seja, aquilo que nós pedimos, nós temos que crer. Crer o quê? Que já recebemos. De repente não pedimos por nós, mas de repente pega libertação de familiar, tem que crer que a pessoa já está o quê? Liberta. Está pedindo pela transformação, já crê, que essa pessoa já está o quê? Já está transformada.
liberta, mudada. Isso é fé, isso é poder. Observe que fala sobre fé, como também o quê? Sobre oração. Então, o poder da fé, como poder também o quê? Oração. Porque no 3, Jesus fala assim, porque em verdade nos afirma que se alguém disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no teu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com eu. Ou seja, 23, Jesus fala sobre o quê? Sobre a fé. 23 ele fala sobre a fé, o 24 ele fala sobre o quê? Sobre o quê? O poder da oração. Ou seja, igreja, nós temos há dois poderes, a fé e o quê? E a oração. Se a pessoa juntar esses dois, nada o quê? Será impossível para a sua vida. Nada será impossível para a sua casa, para a sua família. Não vai ser impossível a libertação, a transformação, a mudança. Se o quê? Saber usar o poder da fé e o poder da oração. Sabe por quê? A fé e a oração não falham. Porque a fé e a oração chamam o quê? A atenção de quem? De Deus. Deus não mudou? Não. Mas repite, ele não é a única geração que duvida. Ele não é a projeção que hoje não crê. Porque, igreja, uma pessoa nunca vai ver Deus no início da vida dela, será o quê? Será duvidar. Não é crer 99,9%, é 100% crer nele. Crer no poder da oração, da fé, da sua palavra. Agora, se a pessoa, ela crê hoje, duvidar amanhã, ela nunca vai ver Deus se manifestar. Porque tem pessoas que usam o tal do porquê, o tal do será. Será que Deus vai mudar a minha vida, mudar a minha família? Será que Deus vai abençoar a minha casa? Será que Deus vai mudar o meu casamento? Não esqueçam o será. Porque a mesma Marta, que falou que acreditava na ressurreição de Lázaro, foi a mesma o quê? Que duvidou. Que quando ele mandou remover a pedra, o cara falou: Senhor, chega lá, já em 4 dias. Quer dizer, Jesus mandou tirar a pedra, mas ela quis o quê? Quis explicar que já está em 4 dias. Jesus sabia que está em 4 dias. Jesus sabia que já estava cheirando mal. Deus, ele sabe tudo. E a minha Marta que falou, creio, que cresceu no último dia vai ressuscitar. A minha Marta que falou uma coisa. Quando Jesus mandou tirar a pedra, remover a pedra, você sabe o que é isso, a pedra? A pedra da dúvida. Tirai a pedra, remove a pedra. Porque quando tirar a pedra, a dúvida, a incerteza, certamente o que vai acontecer? Deus vai agir, Deus vai operar. Agora, a fé e a oração não falha. Grave isso, guarde isso. Use sua fé com toda certeza, com toda convicção. E quando você orar, no na igreja, no na sua casa, quando você orar, creia naquilo que você pediu, porque vai acontecer. Agora, no tempo o quê? Determinado por Deus. Mas sabe o que atrai a atenção de Deus? É a perseverança, é a persistência, é a convicção, é a certeza. Deus olha uma pessoa e fala: meu, passou por luta, está crendo, passou pela tempestade, passou pela dificuldade, pelo deserto, está o quê? Crendo na minha o quê? Na minha palavra, está orando, está pedindo, está clamando. Muitos quando desistir, não desistiu, ouviu palavra de fracasso para parar e não parou. Por Deus será o quê? Pessoas que perseveram. E grave, vou falar mais uma vez: a fé e a oração não falha. A fé e a oração chamam o quê? A atenção de Deus. Deus, ele se inclina para ver o quê? O que passa sobre a terra. Deus mandando. E outra, hoje, diferente do passado, hoje uma multidão segue Jesus. Quando existe no mundo, no Brasil, fora do Brasil, uma multidão que confessa Jesus, se faz parte de uma multidão que segue a ele. Então, no Brasil, em outros países, tem o quê? Tem multidões que seguem a Jesus. Então, por exemplo, se todo o Brasil, se todo mundo marcar, meia-noite, Brasil, o mundo fala, meia-noite, vamos orar. Deus, ele ouve assim todo mundo. Tanto no Brasil como no Brasil, ele ouve todo mundo. Ele está
presente tanto no Brasil como em outros países. Agora, para chamar a atenção dele, vai ser, quem vai ser? Aqueles que vai crer. É aqueles que vai ter a certeza, vai ter a convicção. Por que chamar por ele? Porque não pode chamar. Clamar a ele? Porque não pode clamar. Olha os milagres. Na Bíblia tem lá, tem três que é difícil esquecer, é difícil não citar, é difícil não falar desses três milagres, desses três testemunhos. Primeiramente, a mulher hemorrágica sofreu 12 anos de hemorragia de sangramento, que não parava, gastou tudo que tinha, que possuía, e o quê? E a situação dela se tornava pior do que o primeiro. Ela ouviu falar de Jesus, ou seja, ela ouviu, ela foi, antes de ela ir, o que ela falou, se eu tocar as vestes, ficarei curada. Agora tem uma coisa aqui, a multidão estava seguindo Jesus, estava clamando, estava pedindo Jesus, muitos tocou, porque, sabe por quê? Porque quando Jesus pergunta para o discípulo, quem me tocou? O que falaram? E aí o discípulo fala, o que está acontecendo com Jesus? Porque a multidão está apertando, está oprimindo ele, Jesus não podia nem estar igreja no meio da multidão. Você já foi para um lugar que tinha uma multidão, de repente você foi para uma feira, para um evento, você não tinha, ficava igual sardinha dentro lá, nem você não vê direito. Assim era Jesus. Jesus não tinha nem como andar sem o homem, porque a multidão apertava, oprimia. Mas, ou seja, a multidão está seguindo Jesus involuntariamente. Assim tem pessoas hoje. Porque Jesus quer que a multidão siga ele, mas ele quer que a pessoa use a fé para ele parar de sair dele, poder e virtude dele. Aí a mulher cheia de determinação, se abriu tocada na gente, ela foi por detrás, tocou, e o quê? Na minha hora foi o quê? Por ela livre daquele mal. O outro também sai partilheu, na meio do caminho. Jesus passando, ele ouviu o tronco da multidão, o movimento dos olhos da multidão, ele perguntou, o que é isso? O que está acontecendo? O que está passando? E alguém disse, é Jesus. O que ele faz? Começa a clamar. O que fizeram? Mandou calar a boca. O que ele fez? Clamou mais alto. E ele conseguiu fazer, a fé dele, na verdade, conseguiu fazer o que a multidão não conseguiu fazer. Ele o que? Conseguiu parar Jesus. Jesus parou e na mão do chão, chama ele lá e perguntou o que quer que eu faça. O que respondeu? Que eu torne a ver. Então, a mulher hemorrágica, o cego artilheiro, os dois que não faziam parte da multidão, não seguia Jesus. Não seguia. Quer dizer, tem pessoas lá fora que não fazem parte da multidão e está usando a fé e Jesus está tocando na vida dela, está manifestando, está alertando, está transformando, porque usa o que a fé não faz parte da multidão. E isso, infelizmente, é vergonhoso. Porque nós que seguimos a Jesus, nós que confessamos, nós que temos conhecimento da palavra, da fé, nós que temos o quê? Que contar testemunhos, milagres, nós que temos o quê? Que contemplar o quê? A glória de Deus. Mas o que falta para nós o quê? É usar o poder da fé com sabedoria, a oração. Tem pessoa que pede, mas ela nem ela mesmo crê naquilo que ela pediu. Ela ora no que poder sua oração. Então, se nós não crê, ninguém crê mais não, igreja. Se nós não crê, se nós não for fiel até o fim, e quando não acontecer de não mudar a palavra, não mudar a oração, não deixar de crer, ninguém vai fazer por nós. Se nós quer algo que Deus vai fazer na nossa casa, na nossa família, nós temos que usar a fé, a oração até o fim. Mesmo que o mundo condene, mesmo que o mundo julgue, mesmo que o mundo pense ao contrário, fale palavra de derrota e fracasso, mas vamos ser convictos até o fim, porque a palavra de Deus é fiel, a verdadeira, ela se cumpre. Então a fé e a oração são o quê? São poderosas. Não falham. A fé e a oração não o quê? Nunca falhou e nunca vai o quê? Falhar. Não podemos duvidar de forma de maneira o quê? De maneira alguma. Porque o quê? A poder da fé, a poder da oração e a poder de quê? No nome do Senhor Jesus Cristo. E tudo isso, nossa igreja, nós temos acesso a tudo isso. Nós temos acesso à fé, à oração e aqui é o Senhor Jesus Cristo. Então, quer dizer, não falha. Nenhum dos três falha. A fé não falha, a oração não falha, e o nome de Jesus também não falha, porque tem poder e autoridade.
sobre o céu, sobre a terra, sobre debaixo da terra. Jesus tem poder sobre o vício, sobre a enfermidade, sobre a maldição, sobre o inferno, sobre demônios. Jesus tem poder e autoridade sobre tudo e sobre todos. Igreja, vamos manter a fé. Nós temos o quê? Um poder. E este poder não vem da terra, vem do céu. E este poder não é natural, é um poder o quê? Sobrenatural. Este poder, observe que hoje no mundo, né? Uma pessoa que tem poder, uma pessoa poderosa, de repente pode ser um empresário, um político, né? São pessoas, entre aspas, na terra, poderosas. Mas a fé, Deus não olha para quem tem condição, para quem não tem. Não. Se a pessoa classe, que o mundo não é classe, né? Alta, média, baixa, né? Mas para Deus, se é alta, se é média, se é baixa, não quer saber nada. O que Deus quer saber? Tem fé? Se tem fé, quer nada. Está orando, crê? Também está me agradando. Crê no Filho de Jesus Cristo? Está pronto, então está me agradando. Então eu vou fazer, eu vou operar, eu vou manifestar. O impossível vai para o possível, aquilo que não existe, eu vou fazer o que passa por causa de quê? Por causa da fé dela, por causa da oração dela, por causa de quem? No meu filho, o quê? Amado Senhor Jesus Cristo. Então, igreja, nós temos todo o quê? Arma. No utilidade que usamos, diz lá fora, quando está algo para dar certo para a pessoa, o que diz? Fulano tal, está o quê? Com a faca na mão, assim também nós estamos com a faca na mão. Porque nós temos a fé, nós podemos orar, nós temos o quê? O Senhor Jesus Cristo. Para o quê? Para nos conceder tudo que nós pedimos, senão o quê? Não duvidar. Mas temos o quê? Até o fim. Igreja, pegue essa palavra que você ouviu, guarde no teu coração, deixa ela crescer, sabe? Viva ela, deixa ela crescer, deixa ela criar frutos. Porque certamente o quê? Agora dirá o quê? Vai se manifestar de forma grande, poderosa, de uma forma extra na nossa vida, como também na nossa casa e na nossa família. Porque nós também precisamos. Nós precisamos ver o quê? Deus manifestou na nossa vida. Mas também não somente nós, como também na nossa casa e em todo que é a nossa família. Que sua cabeça, Pai, muito obrigado. O Senhor é maravilhoso, Ele é poderoso. Oh, Deus. Obrigado, Pai. Essa palavra que não vem da terra, da carne, do sangue. Quem sou eu para ter conhecimento? Quem sou eu para ter essa sabedoria? Eu não sou nada, Pai. Mas que ensina, que fala, que na direção do Espírito, Pai. E nessa noite, mais uma vez, Ele nos concede o privilégio de falar conosco. Ele consegue a honra de usar a vida deste miserável, deste pecador, insignificante, errante. Eu sou o vaso, Senhor, oleiro, Pai. E o Teu Espírito, Ele fala conosco nessa noite. Muito obrigado por o Senhor falar conosco, por cada uma dessas pessoas que estão aqui, que tiveram o privilégio de ouvir, não a mim, não a minha voz, mas sim o Senhor, a Tua voz, a palavra que veio do trono do Senhor para o nosso coração. Essa palavra que ardeu o nosso coração, não vai viver, para o poder da fé, crer na oração e crer no nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. Assim nós temos a certeza, e agradecemos. Muito obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória